eu tenho déficit de atenção. Então, quanto mais longe eu estiver, mais enlouquecida eu fico. Pelo menos aqui eu estou focada, entendeu? Aqui está ótimo. Na escola, eu sento na cara do professor, porque eu faço faculdade, eu sento na cara dele, assim, aqui, olhando aqui, senão eu viajo. Qualquer mosca que passar, eu olho e perdi o tempo, entendeu? Então, é isso. Então, eu sou, lá na igreja, eu sou líder do Cia Kairos, sou diaconisa lá. Não que isso seja importante, né? Mas a coisa mais importante é que eu sou filha de Deus. E isso muda toda a história, né? Ser líder, ser diaconisa, ser membro de um ministério, ser líder de um departamento, é só uma pequena fase daquilo que você vive com Deus. Há pessoas que vão fazer algo em algum departamento, há pessoas que não vão. Então, não é importante isso. O importante é você vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja no departamento, seja fora dele, mas sempre na presença de Deus. Quando a Jacira me convidou para estar com vocês, ela deu um tema, né? E eu vim falando com Deus, e eu sempre orei, antes mesmo de começar a ministrar a palavra, eu sempre orei, eu falei, Senhor, eu quero sempre pregar aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu já experimentei. Porque quando você fala sobre algo que você já vivenciou, você fala com um pouco mais de propriedade. Então, eu tenho certeza que aquilo que Deus vai falar com você, Deus também vai falar comigo. Ele já começou a falar comigo sobre essa palavra. E Ele vai continuar falando comigo e vai falar com você. Vocês podem se colocar de pé para nós orarmos, por favor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos continuar na Tua santa, maravilhosa e graciosa presença. Somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Somos gratos, Senhor, por esse tempo de qualidade contigo, Senhor. Por esse templo, por essa casa, Senhor, que se disponibilizou para estarmos aqui. Senhor, disponibilizou as portas abertas. Que o Senhor venha abençoar o anjo dessa igreja, Senhor, que deu alvará para que esse acontecimento estivesse aqui, Senhor. Para que esse evento estivesse acontecendo. Que não seja somente um ajuntamento, Deus, mas que o Senhor se faça presente como o Senhor estava aqui ontem, o Senhor se faça presente hoje, o Senhor continue presente em nossas vidas, ó Pai. Que a palavra que vai ser ministrada possa falar ao coração do Teu povo, assim como tem falado ao meu. Que a Tua palavra possa nos constranger em amor, em comunhão e em santidade. A Tua palavra diz, Senhor, que sem santidade jamais veremos o Senhor. Então, que essa palavra traga santidade ao nosso coração. Traga arrependimento, Senhor, aos nossos sentimentos. Ó Pai, que nós possamos calar, Senhor, a nossa voz, para que possamos ouvir a sua. Que nessa noite, que nessa tarde não seja eu falando a Vanessa, Senhor, que tem algum tipo de conhecimento, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Que nosso coração esteja atento, Senhor, como uma terra fértil, pronta e preparada para receber essa palavra. Que essa palavra fique guardada no nosso coração, encravada no nosso coração. Para que no tempo oportuno, Senhor, ela dê frutos para a vida eterna, Senhor. Que o que for ministrado aqui, Senhor, nós possamos levar para o nosso lar, para aqueles que estão conosco, para aqueles que dividem o lar conosco, Senhor, que eles também possam vivenciar essa palavra. Que haja cura nesse lugar, que haja cura em nós e que também haja cura através de nós. Que nós possamos voltar à essência, Senhor, assim como ministramos louvor agora há pouco. Nós queremos voltar à essência, voltar ao primeiro amor, voltar àquele momento, Senhor, em que descobrimos o Senhor, em que descobrimos o Teu amor e que compreendemos o quanto somos amados pelo Senhor. Pai, nós entendemos que somos pecadores e pecadoras, ó Pai. Entendemos, Senhor, que o Senhor tem motivos mil, Senhor, para nos amar, para não nos amar. Mas, Senhor, o Senhor nos amou primeiro. E é esse amor que nos faz estar aqui nessa tarde. É atrás desse amor que estamos aqui nessa tarde. Não é sobre nós, não é sobre mim, Senhor, não é sobre o que sabemos ou aquilo que queremos, mas é sobre o Senhor. Esteja presente nessa tribuna, Senhor. Fala através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amores. Quando a Jaci me deu o tema, ela falou assim, para falar a dança como instrumento de cura emocional, né? E, minha bebê. E o que acontece? Essa última geração, vou falar com mais segurança, essa última geração é a geração mais doente emocionalmente que já se ouviu falar. É a geração mais doente. É a geração que mais tem suicídio, é a geração que mais
tem depressão, é a geração que mais é ansiosa, é a geração que mais tem dificuldade de esperar. Só que quando você conhece o Senhor, você entende que o ativismo, que aquela coisa de querer na hora e naquele momento, isso não cabe. Não cabe. Né? E essa é uma geração que não sabe esperar. Que não sabe ouvir um não. Que não sabe falar, olha, espera no Senhor. Parece que vai morrer se esperar no Senhor. Né? É uma geração que se antecipa por tudo, que quer tudo na hora, tudo é no fast food. Você acha que da mesma forma que você chama no iFood por um lanche, Deus vai falar com você na mesma forma. Ele vai responder a tua oração do mesmo jeito. E a gente está acostumado assim. Olha, a pessoa manda uma mensagem. Aí tu fica aqui esperando a resposta. Aí a pessoa não responde. Fala, cara, mó tempão que não responde. Quando tu vai ver, passou 1 minuto. Tu tá ali, não responde. Nossa, mó tempão, tô aqui, mó tempão. 1 minuto. Aí a pessoa fala assim, vou te mandar um áudio, tá bom? Tu fala, ai, tá bom. Aí ouve. Nossa, um podcast. Quando tu vai ver, 2 minutos de áudio. A gente não espera mais nada. A gente não quer esperar nada. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para agora. A gente quer tudo para antes de perguntar. O fato de Deus saber aquilo que você vai falar não quer dizer que Ele vai te responder no teu tempo. Quer dizer que Ele tem o tempo dele. E nos cabe esperar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 1:26, que vai ser a base da palavra. Eu vou lendo aqui, tá bom? Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá em Gênesis 2:7, fala assim, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Eu amo essa passagem. Porque essa passagem fala da forma como Deus nos criou. A intensidade, porque tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que você vê na natureza, Deus criou ao som da voz. Mas quando foi com você e quando foi comigo, Ele colocou a mão. Ele colocou a mão no barro. E Ele criou o homem. Isso quer dizer que você tem a digital e Deus em você. Você entende como isso é profundo? Deus não falou, seja o homem. Não, Deus foi lá e fez. E Ele conversou com a Trindade, desçamos e façamos segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí você fala assim, ai Vanessa, como que é importante, né, imagem e semelhança? Nós também estamos numa geração que tudo é para ser mostrado. Aqui, ó. Isso aqui é uma prisão. Porque toda a tua vida está aqui. Né? Para o adolescente é a vida social, é escola, para o adulto é trabalho, é banco, é conta. Tu não vai mais no banco, tu resolve aqui. Só que da mesma forma que se tornou algo essencial, se tornou também uma prisão. E se tornou também uma vitrine que você quer mostrar. Às vezes você está com a tua alma toda quebrada, aí tu passa uma maquiagem, põe um filtro, tira uma foto e posta. Deus é bom o tempo todo. E o coração está todo quebrado. Então Deus, Ele quer nesse tempo mudar a nossa visão de quem somos, né? E esses dias eu estava assistindo uma pregação que eu achei super interessante, porque na pregação falava que o diabo, ele nos odeia. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos são criaturas de Deus. Deus criou os anjos. Com o homem não, com o homem Ele fez. Criar e fazer são coisas diferentes. Porque Deus criou todas as coisas, mas Ele falou e aquilo foi feito. O homem não, ele fez. E Satanás, ele não está feliz por quê? Porque ele quis ser como Deus, ele não conseguiu, ele foi derrotado por isso. E aí Deus vai e faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. Quem somos nós? Para que Deus nos ame dessa forma. Os anjos do céu são gloriosos, né? E a Bíblia fala que Lúcifer, ele caminhava e saíam notas musicais dos seus pés. Ele era glorioso, era o anjo mais bonito. Tanto que ele se tornou muito orgulhoso de quem ele era. E aí Deus vai, pega um pouquinho de barro, mexe um pouquinho e faz alguém ser imagem e semelhança dele. Então olha o contrapeso. Por isso que Satanás nos odeia. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, ele não. Só que como Satanás, ele não pode tocar em Deus, ele não pode ir contra Deus, ele não pode se levantar contra Deus, o que ele faz? Ele ataca a criação de Deus. Então o tempo todo, Satanás vai tentar mudar de você a sua imagem.
ele vai querer mexer na sua imagem. Ele vai querer que você olhe para você e não veja aquilo que Deus vê em você. Aqui, eu estava na faculdade esses dias e o pastor estava falando sobre isso. Nós somos criaturas tricotômicas, se essa é a palavra. Corpo, alma e espírito. Certo? Então, nós somos um corpo físico, temos uma alma e temos um espírito. E quando essas três partes, vamos dizer assim, tá? Quando uma dessas três partes está em desordem, a nossa vida fica em desordem. Quando um desses pedaços de nós fica fora da ordem, a nossa vida vira uma bagunça. O homem não pode ser só carnal, certo? Concordam comigo? Ele não pode ser só carnal. Porque se ele for carnal, o pecado domina ele, né? Mas ele também não pode ser só as emoções. Porque uma pessoa emocionada, ela toma atitudes enlouquecidas, né? Por exemplo, eu sempre costumo dizer, eu não tomo nenhuma atitude se eu estiver com muito sono, com muita fome, muito feliz e muito triste. Porque nesse momento, meu emocional está no pico. Eu vou tomar uma atitude nesse momento, vou fazer uma escolha e depois vou me arrepender. A atitude se toma como? Pensada. Deixa eu ver, vou fazer assim, vou por aqui, com a animosidade acalmada. Né? Então, nossas emoções não podem ficar aleatórias. Então, o homem não pode ser também só emocional. E tem o espírito. Aqui, quando falo espírito, não é o espírito de Deus, é o espírito do homem, que é o caso, é o intelecto. O homem, quando ele é muito intelectual, ele só pensa, isso afasta ele de Deus. Por quê? Porque ele quer começar a entender Deus a partir do conhecimento humano, isso é impossível. Ninguém explica Deus. Você vê o cientista tentando de todo jeito explicar como foi, como é, e não acredita em Deus porque não consegue explicar. Porque o homem quer ficar só no intelecto. A pessoa que ela é muito intelectual e ela só pensa, quer resolver, quer encontrar, quer resposta, ela quer questionar, ela se torna uma pessoa independente de Deus. Porque nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E essa junção nos faz filhos de Deus, nos faz criaturas de Deus, porque Deus nos criou para ser dessa forma. Deus não nos criou para ser só carne, só emoção ou só espírito intelectual. Deus nos criou de forma perfeita, para que nessa junção nós possamos nos tornar filhos de Deus através de Cristo. Nesses três lados do homem foram dados a nós, no momento da criação, e o Espírito Santo nos ensina como lidar com cada um deles. A carne, lá em Tiago 4,7, fala assim: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. A única forma de eu não me tornar uma pessoa carnal o tempo todo é eu submeter a minha carne a Deus. Eu tenho um temperamento forte, então eu me estresso com muita facilidade. Então, assim, de uma hora para outra eu fico nervosa. Quem me conhece sabe. Só que eu não posso ficar o tempo todo explodindo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. Esse é o temperamento dele? Não, esse é o meu. Então tem que pegar esse temperamento e subjugá-lo ao Senhor. Queridinha, não é a sua vontade, não é o seu jeito, é o jeito do Senhor. Não é a tua resposta, é a resposta do Senhor. Eu tenho que pensar, todo o tempo eu tenho que pensar como Jesus responderia. Lá na igreja eu sou líder da dança. Aí eu coloco um recado no grupo. Aí a metade não vê o que eu coloquei no grupo. Aí depois me chama pessoalmente: Vanessa, um dia vai ter ensaio, vai ter reunião. Aí eu respiro fundo, né? Porque eu coloquei no grupo. Aí eu posso falar: minha filha, você é burra. Não posso fazer isso. Essa é a Vanessa, aquela que morreu afogada lá. Eu falo: não, meu amor, eu coloquei no grupo, dá uma olhadinha lá. A vontade de falar: vou lhe catar. Para de fazer pergunta que está no grupo. Mas eu não posso, eu tenho que dominar, eu tenho que pegar essa Vanessa louca e tenho que colocar diante de Deus. Vai se converter de novo. Nós temos que aceitar Jesus todos os dias. Por que você não pega todos os dias? Então tu tem que aceitar Jesus todos os dias. Senhor, eu te aceito como meu Salvador e Senhor, me cura, Deus, em nome de Jesus. Me ajuda, Deus, em nome de Jesus, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a me posicionar da maneira como o Senhor quer, porque a nossa briga com a carne, ela é louca, ela é diária. Não é verdade? Então eu não posso me deixar ser levada pelas minhas próprias vontades. Eu não posso me deixar ser levada pela minha carne, porque a minha carne é louca. A minha carne, ela gosta do pecado. A minha carne, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. O que quer dizer isso? Eu vou me corromper o tempo todo se eu não tomar cuidado.
Eu vou me corromper o tempo todo. Então, o tempo todo eu tenho que estar ligado. Ó, Vanessa, minha mente em Cristo, coração em Cristo, pensamentos em Cristo, a boca em Cristo. Eu sempre falo, quanto mais eu falo, mais eu peco. Né? Porque quem fala demais, pensa de menos. Então, tu acaba pecando mais, porque tu fala mais do que a boca. E a maioria aqui é mulher, sabe do que eu estou falando? Não é verdade? E a alma? Lá em Salmos 42:11 fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Cara, eu amo esse louvor. Esse louvor falou muitas vezes comigo. Porque diversas vezes eu estava enlouquecida com as minhas emoções. E eu chorava porque eu queria ter as minhas emoções controladas e eu não conseguia. E eu falava, Deus, eu sou muito estressada, eu sou muito nervosa. Quando eu fui ver, eu já falei. Quando eu fui ver, eu já pequei. E eu falava, Deus, acho que eu nunca vou conseguir ser crente, não é possível. Eu estou no evangelho há um tempão, como assim eu vou continuar tendo esse tipo de comportamento? Deus falava, calma, eu te coloco no prumo. Não é você que vai mudar, sou eu quem vai te mudar. Só que a escolha da mudança parte de você. É você que tem que escolher. Porque conversão é uma decisão. O que é conversão? Eu estou aqui, indo para cá. Convertir, eu vou para lá. Então é uma escolha. O Espírito Santo ele vai te dar o caminho. A escolha é responsabilidade sua. Querer mudança é responsabilidade sua. Para você que é jovem, eu vou para a igreja porque minha mãe vai, porque meu pai vai. Se Jesus voltar, se você estiver fora da posição, você fica. Não tem ninguém debaixo da asa para ir. A tua mãe pode te levar para a igreja. Agora, para Cristo, é você quem vai. Ela vai te apresentar para Cristo. Agora, caminhar com Ele é responsabilidade sua. Se o Senhor voltar hoje, você vai ou você fica? É uma coisa para você pensar. Se o Senhor voltar agora, mas eu estava aqui adorando, eu estava aqui louvando. Isso não quer dizer nada. Eu já estive muito tempo na casa do Senhor, louvando e adorando, e o coração fora. E o coração longe. Estar com Deus é diferente de estar em Deus. Vem aqui, meu amor. Sim. Fica aqui do meu lado. Estou aqui com ela. Mas eu a conheço. Eu sei o nome dela. Eu já tomei um café na casa dela. E tem vezes que a gente se relaciona com Deus assim. Fica do lado. Gruda no braço, porque eu quero as bênçãos, né? Então eu grudo no braço. Mas eu não faço ideia do que Ele tem para a minha vida, porque eu não bato papo com Ele. Eu não converso, eu não sei, eu não pergunto. Eu falo e saio andando. Então estar com Deus é diferente de estar nele. Estar nele é entender o que Ele tem para você. É entender o que você tem que oferecer para Ele. Estar com Ele é estar aqui, ó. Eu não faço ideia de onde ela veio, nem para onde ela vai. Eu não faço ideia de como foi o dia dela, porque a gente não se conhece, está se conhecendo aqui. Pode ser que a gente tome um café mais tarde e converse. Aí eu vou saber, a sua história, tal. Pode ser que eu saiba do testemunho, mas neste momento, não sei absolutamente nada dela. E muitas vezes a gente leva a vida com Deus assim. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Muitas vezes a gente leva a nossa vida com Deus dessa forma. E achando que está tudo bem. E aí, de todas as formas... E aí, o que eu quero falar com você hoje? Apesar de que falamos de um pouquinho de carne, alma e espírito, eu quero falar sobre a alma. Por quê? Porque de todas as formas que o inimigo tenta nos atingir, a mais eficaz, o ataque mais eficaz do diabo contra as nossas vidas é no lado emocional. É no lado emocional. Estou falando por quê? Tenho 43 anos. Eu conheci Jesus com 20 e pouquinhos, 21, por aí. Mas se eu soubesse todas as mazelas que eu ia passar, todas as burrices que eu ia fazer na minha adolescência, eu teria entregue a minha vida para Ele naquele tempo. Mas eu demorei para conhecer Jesus. Eu ouvia falar, mas eu não queria me relacionar com Ele. Então era como se eu não conhecesse. Estava só aqui de braço dado, certo? Então o que acontece? Dos 14 até mais ou menos 17, eu tinha um emocional muito bagunçado, muito desalinhado. Tinha problema com a minha imagem, tinha problema de autoestima. Então, o que as pessoas falavam, eu tomava como verdade, porque eu não sabia qual era a minha identidade. Quando você não sabe quem você é em Deus, o que as pessoas falam, você toma como verdade.
Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque o diabo também vem no meio dessas conversas e fala para você quem você é. E o diabo falou muitas vezes quem eu era. Então, dos 14 aos 17, eu tentei suicídio 3 vezes. Pela misericórdia, eu não consegui concluir. Mas eu tentei. Tentei com força. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. E eu não sabia quem era Deus, e eu ouvia as vozes que vinham fora. As vozes que vinham de fora e as vozes que vinham da minha mente, que eu achava que era eu falando comigo mesmo, mas na verdade não era. Uma das formas mais eficazes de o inimigo te enganar é falar na sua mente como se fosse você falando contigo mesmo. Por exemplo, eu tenho que tirar minha habilitação, né? Fiz toda a prova, todo o processo, aí eu fui fazer a prova, aí eu reprovei. Jesus. Aí eu fui fazer a prova de novo, aí eu reprovei. Jesus. Aí já veio aquilo na mente, ai, não vou conseguir passar. Ai, não vou conseguir passar. Ai, meu Deus, é tão difícil, não vou conseguir passar. Ai, eu acho que não dá. Essa resposta, ela veio de mim? Eu sou a habitação do Espírito Santo, certo? Então, a voz que fala no meu coração tem que me levar para cima, não me levar para baixo. Se está me puxando para baixo, claramente não é Deus. Deus vai falar para você, você é uma derrotada, você não vai conseguir. Deus vai falar isso para você? Então, quem está sugestionando? O diabo. Ele sugestiona, nossa, você não vai conseguir passar. Não adianta, você não vai conseguir. Aí você aceitar realmente, né? Acho que eu não vou nem tentar. Ai, não vou conseguir, deixa para lá. Você acha que é você falando consigo mesmo. Só que é o diabo ali, ó. Sugestionando. E aí, o que ele quer? Que você pense que aquilo é uma verdade. Realmente. Eu acho que não consigo, não. Acho que não vou. Aí você começa a se olhar como derrotada. Porque você acreditou naquela vozinha que veio na sua mente, que é o inimigo falando, e você achando que é você mesmo. E aí ele muda a tua imagem de quem você realmente é. A Bíblia não fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Então não tem alguma coisa errada aí? A Bíblia, quando Jesus Cristo foi levado pelo Espírito no deserto para ser confrontado pelo diabo, para ser testado, todas as vezes que ele respondeu como? A palavra diz. Porque está escrito. Então, qual é a forma? Qual é a fórmula ali? Usa a palavra, meu amor. Bateu um desespero no coração, bateu uma dúvida, vai na palavra. Estou sentindo que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou fazer mais não, acho que não vou. Mas a Bíblia diz o quê? Que a Bíblia diz que eu sou mais vencedora do que tudo, em nome de Jesus. Então eu vou conseguir, eu vou estudar um pouco mais, vou investir um pouco mais do meu tempo e vou conseguir. Porque a intenção do inimigo é mudar a nossa imagem de quem somos. Nós não somos imagem e semelhança de Deus? A intenção de Satanás é mudar, é distorcer a nossa imagem. E como que ele faz isso? Através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. Ele tenta dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma de você mudar quem você é. Por quê? Porque se você acredita nas vozes que vêm na sua mente que não são de Deus, você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Por que um adolescente ele tem problema com a imagem? É porque ele é feio? Não, é porque um amiguinho falou. Teu cabelo é feio. Teu nariz é feio. Mas a Bíblia fala que Deus erra. Deus erra? Quem te fez? Quem foi que te criou? Deus erra? Então não tem alguma coisa errada aí? Na minha adolescência, eu nunca vi ninguém falar para mim que eu sou bonita, que eu era bonita. Eu achava que eu não era. Aí eu não gostava do nariz, eu não gostava da boca, eu não gostava da pele, eu não gostava do cabelo, eu não gostava de nada. Aí eu queria morrer por causa disso. Aí teve um dia, passou um tempo, depois eu me converti, mas eu ainda tinha problema de imagem. Não gostava do que eu via no espelho. E eu falava, Deus, por que o cabelo da fulana é mais bonito que o meu? Por que o nariz? Por que a boca? E é cheio de questionamentos. Deus nunca falou para mim que eu era feia. Quem falava que eu era feia era eu mesmo. E o diabo, né, que vinha na cabeça. E aí teve um dia que eu estava indo trabalhar de bicicleta. Eu já tinha me convertido, mas eu ainda tinha problema de imagem. Aí eu estava indo trabalhar de bicicleta aqui na ciclovia. E estou indo aqui. Aí eu falando para Deus, Deus, por que eu sou assim, né? Tão feia. O senhor podia ter melhorado esse negócio, ter feito uma. E fui indo, estou indo de bicicleta falando com Deus. Aí quando eu passei, um pouco depois da palavra de vida, tinha uma loja assim, que era tipo uma mecânica, não sei o que era aquilo, mas era bem grandão. Aí estou indo de bicicleta, quando olho para o lado está escrito uma letra garrafal. Parece que o anjo foi lá e escreveu só para me ler.
Deus não erra. Mas aquilo foi um tapa no meio da cara tão grande, porque eu tinha acabado de falar, meu Deus, não tem uma coisa errada com a minha cara? Só não podia ter melhorado uma... E ali, Deus não erra. Menina, aqui me deu uma crise de choro. Eu saí dali até o Guarujá chorando. Porque Deus não erra. Deus não erra. O que Ele fez perfeito. O inimigo quer que você acredite, porque ele quer mudar a sua imagem de quem você realmente é. E ali naquele caminho eu falei para Deus, Senhor, foi o Senhor que falou comigo ali, não tem uma dúvida, né? Porque o Senhor não erra. E aí Deus me fez lembrar que Ele me viu quando eu não tinha nem forma no ventre da minha mãe. Né? Eu poderia ter morrido, mas eu não morri. Eu nasci, então não tem erro nisso. E aí Deus falou para mim assim, o que você quer que eu faça em você para melhorar? Eu falei, Deus, não quero que o Senhor faça nada, porque o Senhor não erra. Mas o que eu preciso? Eu preciso que o Senhor me faça eu me ver através dos teus olhos. Se o Senhor me fazer eu me ver através dos teus olhos, tudo vai mudar. Que às vezes não é que tem que mudar alguma coisa em você. São os teus olhos que precisam focar no lugar certo. São as suas emoções que precisam ser colocadas no lugar certo. Quando as suas emoções estão bagunçadas, o inimigo tem um campo fértil para destruir você. E muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, não está lá fora no mundo fazendo coisa errada, mas está dentro da casa com o Senhor com o coração todo bagunçado, com as emoções todas desalinhadas. E o diabo tem um campo fértil. Porque ele vai falando coisinhas na nossa mente, a gente vai aceitando aqui, vai aceitando ali, não rebate com a palavra, e quando vai ver, está fora. A intenção do inimigo, meu amor, não é te arrancar da igreja, é te tirar da presença de Deus. Se para isso ele te manter aqui dentro, com a cabeça longe da presença, ele vai fazer, porque a Bíblia não fala que quando chegar no grande dia, muitos dirão, Senhor, mas eu falei em teu nome, eu orei, a gente aqui da dança, eu dancei na tua presença. E o Senhor vai falar, mas eu não te conheço. Isso quer dizer que sim, que o diabo pode me manter quietinho aqui, com a mente pensando que eu estou indo para o céu, só que o coração fora da presença. E quando chegar no grande dia, eu não fui para lugar nenhum, não tem céu para mim. E isso é perigosíssimo. Estou falando porque eu já estive nessa posição várias vezes. Eu estava na casa do Senhor, eu estava no altar do Senhor, mas estava muito longe dele. Porque as minhas emoções eram um caos. Os meus sentimentos eram bagunçados. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando alguém vai falar com você sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, quem aqui usa a frase, eu não sei? Quem aqui? Levanta a mão. E como tu tá hoje? Não sei. Por que tu tá triste? Não sei. Levanta a mão para me ver. O que tá acontecendo com você? Não sei. Por que tu tá tão abalada? Não sei. Gente, essa é a frase que o diabo mais gosta. Nossa, Vanessa, que pesado. É pesado. Por quê? Vamos fazer uma alegoria aqui para você entender. Supondo que as tuas emoções sejam como aqueles balões de gás hélio. Sabe aquele balão de gás hélio que você enche e ele fica flutuando? Então, supondo que as suas emoções são vários balões de gás hélio, certo? Se eu encher um balão agora, aqui no gás hélio, e não colocar uma cordinha e prender, o que acontece com ele? Ele voa. Se eu soltar o balão e ele voar e a irmã pegar, de quem é o balão? Meu ou dela? Dela, foi ela que pegou. Né? Então, se as minhas emoções ficam soltas com a conversinha de que eu não sei, quem toma posse das suas emoções? Responda. O diabo. Eu não sei porque eu estou triste. O diabo, tu não sabe? Eu vou te falar por quê. É porque você é feia. Aí tu pensa, realmente, é porque eu sou feia. Aí o diabo, além de feia, você também é burra. Realmente, eu sou muito burra, não vou aprender. Além de burra, ninguém te ama. Realmente, ninguém me ama, nem Deus me ama. Pronto. Olha o diabo com todas as suas emoções na mão dele. Por quê? Porque a tua resposta foi, eu não sei. Meu amor, pega as suas emoções, seus balõezinhos, amarra uma cordinha e entrega para o Senhor. Vanessa, mas eu não sei como fazer. O dia que você falar assim, eu estou muito triste, mas eu não sei porquê, vai no Senhor. Deus, eu estou muito triste.
Eu ainda não sei por quê, mas me mostra na tua palavra, para que eu seja curada. Por quê? Porque o dia que eu fui curada das minhas emoções, o diabo não tinha mais com que trabalhar contra mim. Certo? A palavra não diz, a Bíblia não diz que a nossa palavra tem poder? Então, quando eu declaro que eu não sei quais são as minhas emoções, eu estou deixando no mundo espiritual uma verdade. O diabo pega e toma posse. Porque se eu não sei, não tem dono, está largado aí, ó. Pensa, minhas emoções estão bagunçadas aqui, ó, largada. O diabo vem pegando, vem cuidando, vem colhendo. Porque não tem dono. Eu preciso pegar as minhas emoções, por que eu estou triste, e colocar diante de Deus. Por que eu estou frustrada? Ah, não sei porque eu estou frustrada. Não sei. O diabo fala assim, eu sei porque está frustrada, eu vou te falar. E ele começa a sugestionar na sua mente. E aquilo vai te adoecendo. Tu acha que a depressão começa de um dia para o outro? Não. E hoje o índice de depressão entre os adolescentes é gigante. E muitos estão depressivos na casa do Senhor. Muitos estão depressivos enquanto riem, enquanto brincam, enquanto estão conversando na internet. Eu trabalhei em Santos numa época, eu cuidava de uma menininha lá, a Duda. E ela tinha uma irmã de 17 anos. O nome dela era Rubi, eu acho. Era Rubi, o nome da moça. Eu trabalhei na casa dela durante, acho que uns 8 meses. Durante esse tempo de 8 meses, ela vivia dentro do quarto, só na internet. Eu chegava de manhã, ela estava indo dormir. Quando eu saía para ir embora da casa dela, ela estava dormindo. Então, ela trocava noite pelo dia. E ela passava o tempo todo na internet. Só tinha amigos online. É um problema? Não. Quando não é em excesso. Deus nos criou para viver em comunidade, não para viver com a cara no telefone e com a cara na internet. Né? E aquilo foi adoecendo aquela menina. Foi adoecendo. Por quê? Porque ela ficava tão focada na internet que ela não comia, que ela não saía. Ela só ia para a escola, quando ela voltava, ela se trancava no quarto escuro e ficava ali. E aquilo foi gerando uma depressão no coração dela. Aí eu conversava com ela. Era Rúbia o nome dela, lembrei. Não era Rubi, era Rúbia. Eu falava, Rúbia, por que tu fica tanto dentro do quarto? Ah, não sei, eu gosto, eu acho que é mais tranquilo lá dentro. Só que a mente vazia, né, é oficina. E aquela solidão que ela vivia ali dentro, com aquela falsa sensação de amizade, de acolhimento que a internet dá, foi enchendo a mente dela. E um dia aquela menina, sem conversar, nem sem perguntar por que ela se matou. Ela só tinha 17 anos. E a mãe dela falava, mas como assim? Eu não vi os sinais. Em casa ela brincava, ela ria, ela conversava. Só que o inimigo foi minando o emocional daquela moça. Foi minando os sentimentos e as emoções. Quando eu não falo sobre as minhas emoções, eu dou vazão para que o inimigo fale. Quando eu não cuido das minhas emoções, eu dou vazão para que o inimigo cuide. E às vezes ele não vai vir pessoalmente cuidar das suas emoções, ele vai trazer uma amiguinha que tem um pensamento diferente da palavra, que tem uma ideia diferente daquilo que a Bíblia fala que você é, porque a Bíblia diz que você é aquilo que Deus diz que você é, e não aquilo que a internet, aquilo que os amigos falam. E as nossas emoções vão sendo formadas a partir disso. Quando vai ver, está longe da presença, está muito longe da presença. É necessário que nós coloquemos os nossos sentimentos, as nossas emoções dentro daquilo que Deus tem para nós. É necessário que nós viemos perguntar para o Senhor. Eu tenho que submeter a minha alma. A nossa alma é o campo das nossas emoções. Se a tua alma está em um caos, a tua vida inteira vai estar um caos. Você precisa submeter essa alma ao Senhor e entregar ao Senhor para que Ele cure. Para que você seja curada e a sua dança seja instrumento de cura. Como que eu vou ministrar sobre cura se eu for doente? Não existe. É igual você ir num hospital e o médico está na porta fumando. É confiável? Ele não cuida nem dele. Ele vai cuidar da minha saúde. Como eu posso estar doente e estar no altar ministrando cura? Não existe. Como eu posso estar com a vida toda bagunçada fora do altar e querer ministrar a santidade? Não há verdade nisso. A sua dança, ela é o espelho de como é a sua vida particular com Deus.
Porque a gente esconde a nossa vida particular com Deus. A gente esconde das pessoas, ninguém sabe. Mas a tua dança expõe. E não é o fato de saber ou não dançar. É a sua entrega que expõe. Eu falo com as meninas na igreja. A nossa dança é o pano de fundo, é a continuidade na sua vida particular com Deus. O que você faz lá no oculto, no teu quarto com Deus, Deus expõe aqui quando você vai ministrar. Então, se você não tem o particular, automaticamente aqui não tem nada para você apresentar. Então, para que você suba no altar e ministre cura, é necessário que você seja curado. É necessário que as suas emoções sejam curadas em Deus. Para que aí sim, a sua vida e a sua dança sejam instrumentos de cura. Amém? Deus abençoe. Cira? Obrigada, minha querida. Deus te abençoe, viu? Galerinha linda, a gente vai dar uma pausa agora, mas olha, exatamente 10 minutinhos.